E aí, gente, Grêmio e Corinthians ficam no 0-0 na Neoquímica Arena pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Devido às circunstâncias, o empate poderia ter sido considerado ruim. O Grêmio, com um jogador a mais, praticamente o segundo tempo todo, não conseguiu furar o Corinthians e ainda escapou, porque tomou um gol num balão do goleiro do Corinthians, em uma falha do Reinaldo que perdeu no jogo de corpo para o Giovânio. Ele encobriu o Marquezin, mas por milímetros o VAR anulou o gol. Aí, já nos acréscimos, o jogo acabando, Natan Fernandes, um gatilho no ex-colorado Pedro Henrique, expulso também. E o 0-0. Mais um empate entre Grêmio e Corinthians, agora pela Copa do Brasil. O Grêmio decidirá no Couto Pereira, mas vai precisar jogar mais para passar. O Corinthians, quando ficou com um jogador a menos, teve as melhores oportunidades. Renato colocou os garotos, mas os garotos hoje não entraram bem. A história de Corinthians 0, Grêmio 0, pela primeira partida, pelos 90 minutos das oitavas da Copa do Brasil, eu te conto depois que a vinheta rodar. Zero Corinthians, 0 Grêmio, 12 chutes de um lado, 10 chutes do outro, 2 no gol, 4 no gol. Pois é, o Grêmio teve as melhores oportunidades. O goleiro do Corinthians, ainda no primeiro tempo, quando o Corinthians ainda tinha 11 jogadores, fez 2 milagres. Numa cobrança de falta de Cristaldo, ele faz uma boa defesa e a bola sobra no pé de Vidiaçante, que acaba não pegando com força, e aí ele fez um milagre. O Grêmio, no início do segundo tempo, ficaria com um jogador a mais. Renato colocou o Natan Fernandes e Gustavo Nunes, tirou o Pavon, tirou o Cristaldo, colocou o Soteldo de meia, mas o Grêmio não conseguiu ter volume de jogo para vencer a partida fora de casa e encaminhar uma classificação. Como nos últimos confrontos, um 0-0 entre Corinthians e Grêmio. Agora tudo fica para Coritiba. O Grêmio não jogou mal, mas também não jogou bem. E eu arrisco a dizer, o Grêmio, quando estava com 11 contra 11, estava melhor encaixado do que quando ficou com um jogador a mais. O Grêmio não sofreu grandes sustos. O susto maior foi o gol anulado, já no final do jogo do Corinthians, em um balão do goleiro. Foi eu diria que foi o lance único de grande perigo do Corinthians. O Grêmio poderia ter saído com a vitória. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians chutou 2 no gol. O gol anulado e uma outra bola. O Grêmio poderia ter tido sorte melhor na partida, mas não dá para reclamar, porque se não fosse o VAR, poderia ter perdido o jogo em São Paulo e se complicado. Agora vem para Curitiba para jogar para 40 mil pessoas para conseguir a sua classificação. Mas vai ter que jogar melhor. Vai ter que jogar mais. Vai ter que ter mais atitude. Vai ter que ter mais vontade. A notícia boa é que o Grêmio deve ter Diego Costa no jogo da volta. Muito provavelmente, o Grêmio jogará numa formação diferente, propondo o jogo, não com 3 zagueiros. Talvez até lá o Monsalve seja utilizado. O garoto ainda não entrou sequer 1 minuto. Talvez o Aravena. Talvez até lá Gustavo Nunes e Natan Fernandes já nem sejam mais jogadores do Grêmio. Na verdade, o até lá é logo ali, né? Então, Grêmio e Corinthians ficam no 0-0. E aí agora no dia 7/8, na próxima semana, irão decidir quem avança para as quartas de finais da Copa do Brasil.
O Grêmio agora terá o Atlético Paranaense no domingo pelo Campeonato Brasileiro para tentar manter a invencibilidade. Porque o Grêmio não venceu hoje, mas não perdeu. É o quarto jogo sem derrota e sem levar gol. O Grêmio agora precisa continuar pontuando. Empatar na Arena da Baixada, para mim, é um bom resultado. Vencer o Corinthians pela Copa do Brasil no Couto Pereira é obrigação. Ah, mas é o Corinthians. Sim, mas o Grêmio joga em casa. E o Grêmio tem a obrigação de vencer, assim como o Corinthians tinha a obrigação de vencer hoje. Às vezes não é possível, mas a obrigação o Grêmio tem. O Grêmio tem a obrigação de classificar contra o Corinthians. Se vai ser possível, aí é outra história. São duas camisas pesadas. Mas que o Grêmio tem a obrigação de classificar, sim, no Couto Pereira, com certeza. 0-0, xoxo, eu diria. Mas que para o Grêmio serve. Poderia ter tido resultado melhor, uma vez que jogou 45 minutos com um a mais. Depois perdeu o Nathan Fernandes no finalzinho, mas não fez falta nenhuma. E se não fosse o VAR, poderia inclusive ter perdido. A história de Corinthians 0, Grêmio 0, você viu aqui. Eu volto daqui a pouco, tem coletiva de Renato Portaluppi. Talvez você já esteja vendo esse vídeo, a coletiva já passou ou não. Um abraço, valeu. Fui!